Gravando. Pode começar. Pode. Vou apresentar aqui. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Gustavo da Liga Analítica Junguiana da Universidade de Taubaté. Vocês estão assistindo o evento que a gente está fazendo aqui para encerrar o ano letivo de 2024. A gente está gravando ele para postar no YouTube, então você está assistindo pelo YouTube. Hoje é a mesa número 2 do evento, que a gente vai tratar de psicologia analítica, literatura e cinema. A primeira fala vai ser do Rafael e a segunda do Thiago. E basicamente isso. Agora eu já vou passar a palavra para o Rafa. E ele se apresenta, Rafa, e a gente pode dar início à sua fala, tá bem? Obrigado. Então, boa tarde, gente. Boa tarde aos presentes aí, também a quem for assistir depois da gravação. Quero primeiro agradecer ao Gustavo, em nome da Liga Analítica Junguiana da Unital, o convite. E agradecer também os colegas, Eu acho que além de ser legal vir num evento, conhecer uma universidade nova, é sempre muito bom poder viajar com amigos, com colegas que já estamos juntos há um tempo aí, de pesquisa, de amizade, enfim. Então eu preparei uma fala que eu dividi ela em 2 momentos. Deixa eu até pôr meu tempo aqui para eu tentar controlar. Eu chamei de psicologia analítica e literatura, pesquisa e intervenção. Então, primeiro eu vou falar uma experiência de pesquisa envolvendo psicologia analítica e literatura, que foi a minha pesquisa de mestrado, e depois eu vou falar sobre uma experiência interventiva, usando literatura com um grupo terapêutico. Foi uma experiência que eu desenvolvi nos últimos anos numa unidade clássica de saúde na cidade de São Paulo. Tá bom? Vamos começar. Então, primeiro a minha pesquisa. A minha pesquisa eu desenvolvi ela no programa de psicologia social da USP, ela teve fomento da CAPES, e o título dela é Nascedouro no Sertão, um estudo sobre criatividade a partir de registros do percurso criativo do escritor João Guimarães Rosa e da psicologia de Carl Gustav Jung. Então, um pouco, até o que estava sendo falado hoje mais cedo na mesa dos meninos, sobre as origens da pesquisa, não só as origens interesse acadêmico, mas o que subjaz, assim, os interesses afetivos e a história. Em 2015, eu estava finalizando a graduação em São João del Rei e eu participei como estagiário da organização de um seminário, desse seminário aqui, que foi o segundo seminário Caminhos Junguianos. O Emerson, que está aqui, também era estagiário, éramos da mesma época, o Emerson um pouco mais velho que eu. E esse seminário teve como pano de fundo, assim, a Travessia do Sussuarão, que é uma parte do romance Grande Sertão Veredas. Enfim, foi uma experiência muito legal, foi a primeira vez que eu estive envolvido com organização de evento acadêmico, e também estava finalizando minha graduação e estava finalizando um período de 7 anos em Minas Gerais. Eu sou do estado de São Paulo, então isso tudo, eu estava muito tocado por tudo isso, assim, eu sabia que eu ia voltar para São Paulo e tal, depois desse tempão vivendo em Minas, e aí eu fui ler o Grande Sertão. Eu nunca tinha lido Guimarães Rosa, e li o Grande Sertão Veredas, e fiquei, como quase todo mundo que entra em contato com a obra, muito impressionado, O Grande Sertão, para quem não conhece, é considerado de maneira meio que unânime pelos críticos o maior romance da literatura brasileira, E é interessante até para quem tem interesse em psicologia analítica, porque o Guimarães Rosa, ele mesmo comparava o Grande Sertão, e críticos também comparam, um pouco com o Fausto do Goethe, E o Goethe, a gente sabe que tem uma importância muito grande para o Jung. O Rosa dizia que o Grande Sertão é uma espécie de Fausto sertanejo. Assim, o Grande Sertão é um pouco uma mistura, a gente pode pensar, se a gente for pensar em obras internacionais, de Fausto com James Joyce, Porque tem uma questão existencial muito profunda ali, tem uma questão de pactuação, do bem e do mal, e tem uma questão formal de experiência de linguagem, Que aí ele é muito comparado com o Joyce, porque o Rosa foi dos nossos escritores o que mais experimentou, levou a linguagem para limites, assim. Enfim, então, resumidamente, vou falar um pouquinho, Então, esse é o Guimarães Rosa aí, os gatos dele, e peguei umas poucas informações. Então, o Rosa é um escritor nascido em Cordisburgo, no interior de Minas, filho
de um homem chamado Florduardo e da Francisca, que é uma coisa sempre curiosa, assim, né? Porque o Guimarães Rosa é um cara conhecido um pouco pelos neologismos, pela invenção linguística, e ele nasce numa cidade chamada Cordesburgo, né? Quer dizer, o burgo do coração, meio que a cidade do coração, e filho de um cara chamado Florduardo, né? Então tem um pouco aquilo, assim, o nome como destino, né? Quer dizer, ele nasce numa cidade que parece um nome meio que inventado por ele. E aí foi médico, diplomata e principalmente escritor, né? Viveu muito tempo fora do Brasil, enfim, mas sempre que podia vinha para o Brasil. Ele tem uma coisa muito empírica, assim, de viagens etnográficas que ele fazia no sertão de Minas para recolher dados para ambientar os livros dele. Enfim, o Rosa publica mais ou menos tarde, assim, o primeiro livro dele sai em 46, Sagarana, e 10 anos depois ele publica Grande Sertão e Corpo de Baile, no mesmo ano, e depois segue com outras publicações. E aí, então, a primeira parte da minha pesquisa, assim, uma primeira parte grande assim, na minha pesquisa, eu dediquei para uma reflexão metodológica sobre de que modos a psicologia pode se aproximar de uma obra de arte. Né? Então, para a pesquisa de hoje, como o Emerson falou mais cedo, né? No mestrado é uma pesquisa de 2 anos, 3 anos, então a gente tem que fazer um recorte quando a gente vai apresentar. E, então eu escolhi focar nessa reflexão metodológica que é o início da minha pesquisa. Né? Então a gente se pergunta, né, de que modos a psicologia, de maneira geral, e a psicologia analítica, de modo específico, pode se aproximar de uma obra de arte. Tem gente que pensou isso, né? Gente no campo da epistemologia, gente no campo da psicologia. De maneira geral, a gente pode pensar em métodos verticais, né? Que no extremo seria o que a gente chama de uma psicologização. Então, quando eu pego uma teoria e aí eu vou interpretar meio que a obra, a revelia de informações do autor, de contexto, enfim, até métodos horizontais, né? Um cara que tentou sistematizar um pouco isso é um crítico literário, filósofo brasileiro, paraense, chamado Benedito Nunes, e ele tentou mapear um pouco esses modos das ciências humanas abordarem uma obra de arte, e ele estabeleceu 4 modos, né? Então o primeiro ele chamou de tópico, seria então quando a gente procura numa obra ecos de uma teoria qualquer. Então eu pego lá o Grande Sertão e falo, isso aqui parece o conceito do Foucault, do panóptico, sei lá, ou vai lá, parece que a modernidade líquida do Bauman. Eu tento encontrar na obra ecos de alguma teoria. O segundo modo seria um modo chamado instrumental, né, que é quando eu uso uma teoria ou conceitos para fazer uma interpretação da obra. Né? Então eu vou fazer uma interpretação com um conceito X, usar ele. E aí o terceiro seria o modo dedutivo, que aí é quando eu pego uma obra de arte e eu tento depreender dela. Eu não vou usar nenhuma teoria, eu vou tentar depreender dela uma teoria inerente a ela. Então eu vou falar, olha, lendo Grande Sertão eu entendo que tem uma teoria social aqui. O livro está pensando a sociedade, então como é que esse livro está pensando? Ou o livro está pensando a sexualidade, né, que é uma questão presente no Grande Sertão. E eu tento então reconstituir uma teoria a partir da obra de arte. E o quarto e último modo é o modo dialógico. O modo dialógico é quando o pesquisador vai pôr a obra de arte de um lado e a teoria que ele está embasado de outro, e ele vai tentar mediar uma espécie de encontro, um encontro mais ou menos horizontal entre a obra de arte e a teoria psicológica ou o conceito filosófico. E o que eu tento argumentar, né, nessa parte da minha dissertação é que o método sintético-construtivo do Jung se encaixa nesses modos dialógicos que o Nunes explica, né? E aí, uma outra forma da gente pensar isso também, uma outra forma da gente pensar esses modos da arte abordar a teoria, é a divisão entre abordagens explicativas e compreensivas. Então tem uma coisa muito interessante que eu ouvi pela primeira vez, quem falou disso foi um professor de mitologia comparada lá da USP, o Marcos Ferreira Santos, que já se aposentou,
que ele falava uma coisa assim, ele pegava uma folha de sulfite, uma folha A4, ele falava, plicar é um verbo que vem do latim que significa dobrar. Então quando você pega uma folha e dobra, o que você faz? Você duplica. Se você dobra de novo, você triplica. Você dobra de novo, você quadriplica. Não estou com uma folha aqui, tem uma fotinha que dá para entender. Então quando a gente dobra um monte de vezes até a folha ficar dobrada, dura, o que a gente tem? Um complicado. Né? Quer dizer, então um complicado é o que significa o quê? Um amontoado de dobras, de dimensões, de injunções. E aí, o que acontece quando a gente pega isso e faz assim, desdobra tudo? A gente explica. Né? Então, explicar etimologicamente significa retirar dobras. Né? Só que o que acontece? Quando eu explico, a coisa já não é mais a mesma. Né? Porque uma folha toda desse tamanho, por exemplo, ela tem um peso que eu consigo jogar ela lá no fim da sala. Uma folha aberta já não. Né? Uma folha aberta você rasga fácil, uma folha toda dobrada não. Então, tem uma ideia de que a explicação, as abordagens explicativas distorcem o objeto. Né? E esse professor falava uma coisa muito interessante, ele falava assim, a explicação é pornográfica, né? Em dois sentidos, eu entendia isso em dois sentidos. Né? Num sentido pornográfica, porque ela planifica a coisa, então ela retira a profundidade, e num sentido também de pornografia mesmo, de filme pornô, porque o filme pornô é um pouco isso, né? Ele tenta simular uma cena sexual, só que a gente sabe que aquilo que ele simula não é real, aquilo é meio fake, meio fictício, né? Então, de um outro lado, oposto aos modos explicativos, estariam as abordagens compreensivas. As abordagens compreensivas basicamente vão tentar entender o objeto a partir dos próprios termos do objeto. Então, a ideia é que o método junguiano seria um método dialógico e compreensivo, não explicativo. Né? Quer dizer, até a gente pode brincar pensando que, com aquela frase, né, que Freud explica, mas Jung compreende. Né? E aí um outro autor que também pensou o dialogismo, é um filósofo russo muito interessante, que trabalhou com questão também da epistemologia, que é o Mikhail Bakhtin. O Bakhtin, ele fala uma coisa assim, ele fala que o objeto das ciências humanas, o ser humano, ele é um objeto que ele não pode ser forçado e tolhido. Ele é um objeto que não apresenta garantia. E o Bakhtin tem uma frase que eu acho muito interessante, ele fala assim, o limite da precisão nas ciências naturais é a identidade, quer dizer, a repetibilidade. Quer dizer, um físico num laboratório, ele é tão mais preciso quanto ele consiga fazer um experimento que outros consigam repetir, chegar no mesmo resultado. Controlando as variáveis, todo mundo vai conseguir repetir aquilo, quer dizer, tem uma identidade. Nas ciências humanas, a gente não trata desse tipo de precisão. Né? O Bakhtin fala, nas ciências humanas, a precisão é a superação da alteridade do alheio sem a sua transformação no puramente meu. Quer dizer, então quando um paciente meu conta um sonho no meu consultório, aquilo é dele, aquilo está no campo da alteridade, aquilo é o não eu. Só que de alguma forma eu tenho que trazer aquilo, transformar aquilo em um pouco meu, para eu conseguir entender, para a gente poder ter uma troca, só que sem distorcer aquilo, né? Quer dizer, então é uma superação da alteridade, mas sem transformação daquilo em algo meu, né? O que a gente pode dizer que é uma abordagem que quer conhecer, mas não colonizar. E aí, deixa eu ver como é que a gente está de tempo. Aí, então a gente pode dizer então, que esse cuidado para que o sistema teórico que nos embasa não reduza e distorça o objeto é um cuidado que o Jung está pensando isso o tempo todo. Né? Quer dizer, em vários momentos da obra do Jung, o Jung está tratando isso. Eu usei muito o espírito na arte e na ciência porque eu estava tratando de uma criação de uma obra de arte. Né? E a gente lembra que o Jung, quando ele vai falar do método sintético construtivo dele, ele faz isso, ele faz essa proposição do método dele um pouco em contraposição, um pouco não, totalmente, aos métodos redutivos. Eu fiz um pequeno esquema aqui para a gente pensar, né? Quer dizer, o método redutivo do Freud, o método sintético construtivo de Jung, eu entendo muito que parte, claro, de uma fundamentação teórica diferente de cada um, mas também do trabalho clínico inicial de cada um. Né? O Freud se forma como um clínico atendendo neurose. O Jung vai ficar mais de 10 anos enfiado no Burgoswil, que era um hospital psiquiátrico,
tratando de psicose. Né? Quer dizer, então Freud vai encontrar um inconsciente muito pela perspectiva do recalque. Freud está pensando no inconsciente o tempo todo pela perspectiva do recalque. E o Jung não. Né? O Jung vai se deparar, assim como a Anísio se deparou aqui no Brasil, com o quê? Com os movimentos espontâneos de refazimento, de auto-organização da psique, né? Que foi até o que levou a Anísio a ele. A Anísio falava como esses sujeitos aqui com o discurso fragmentado, quando vêm para o ateliê, começam a fazer imagens organizadas, mandalas, figuras geométricas, tem uma disposição autônoma, inata ali no indivíduo, que busca uma reorganização psíquica. Então, quer dizer, é um olhar para o fenômeno psíquico muito diferente, que leva a métodos diferentes, né? Então, a gente pode pensar que o Freud tem uma perspectiva causalista retrospectiva, seja quando ele olha para uma obra de arte, para um discurso ou para um sintoma, e o Jung tem uma perspectiva finalista prospectiva, né? Para onde que essa fantasia, que esse sonho, que essa obra, que esse sintoma estão apontando, e não de onde que isso vem. Tem essa frase do Jung, que eu gosto bastante, que ele diz assim: a psique humana é somente em parte algo passado, e como tal, sujeito ao ponto de vista causal. Por outro lado, porém, a psique é um devir, que apenas pode ser entendido de modo sintético ou construtivo. O princípio de causalidade investiga apenas de que maneira essa psique se tornou o que é agora. A perspectiva construtiva, ao contrário, pergunta como se pode construir uma ponte entre esta psique e o seu futuro. E aí, o Jung trabalha com duas operações interessantes, que é a amplificação e a circunambulação dentro desse método dele. Uma outra frase também legal, engraçado, era para ter uma imagem aqui, mas que o Jung vai falar quando ele está fazendo uma crítica ao método redutivo do Freud, ele está fazendo uma crítica especificamente a uma interpretação que o Freud faz de uma obra do Leonardo da Vinci, procurando a causa numa possível repressão de um desejo sexual. E Jung vai falar assim: se atribuirmos uma poesia de Goethe a seu complexo materno, se procurarmos explicar Napoleão como um caso de protesto masculino e um São Francisco de Assis como um caso de repressão sexual, apodera-se de nós um profundo sentimento de insatisfação. Essa explicação é insuficiente, não faz justiça à realidade e ao significado das coisas. Quer dizer, isso, se a gente for pensar, é uma coisa que a gente... Tem um cara muito legal também, que eu gosto, apesar de eu ter lido pouco, que é um antropólogo brasileiro contemporâneo, o Eduardo Viveiros de Castro. Quem não conhece também vale muito a pena ir atrás. E o Viveiros de Castro, ele fala uma coisa assim, ele fala que as teorias das ciências humanas modernas têm uma característica em comum, que é uma pretensão universalizante. Né? Quer dizer, é uma coisa um pouco colonizadora. Então, quando Freud ou um outro autor europeu está pensando o ser humano, ele está pensando o ser humano como um todo. Né? Existe uma característica das teorias das humanidades modernas de não pensar os limites do seu sistema teórico, que isso talvez não tenha validade para todos os grupos. E nesse sentido também a gente pode brincar que o Jung é menos moderno do que o Freud, porque o Jung está mais precavido contra isso. O Jung faz uma discussão sobre os limites no espírito, na arte da ciência, ele faz essa discussão. Aqui ele faz isso, por exemplo. Eu lembro de ver professor de psicanálise na minha graduação falar que São Francisco, usar justamente o exemplo de São Francisco de Assis como um caso de psicose. Não, o cara conversa com peixe, com pássaro. Quer dizer, porque ele está tentando fazer aquele fenômeno caber num sistema teórico que não tem ferramentas para lidar com aquele tipo de fenômeno. Então ele distorce, ele vai falar aquilo ali é um caso de psicose, e aí pronto, coube dentro do sistema dele. E o Jung tem esse cuidado epistemológico, em pensar os limites do alcance do seu sistema teórico. Aí, uma outra coisa também que eu discuto nessa parte mais dessa reflexão metodológica
é uma pergunta assim: por que o Jung empregou terminologias estranhas ao seu campo de atuação? É uma coisa que eu discuti no meu mestrado também, porque era uma coisa que eu me indagava realmente. Eu pensava assim: o Jung, quando ele se forma, ele vai trabalhar no Gunozzo, em 1900, em cerca de 2 anos ele vai para o segundo cargo, abaixo apenas do Eugen Bleuler, que era o diretor clínico do hospital. E o Bleuler, quem é o Bleuler? O Bleuler é o psiquiatra simplesmente que cunhou o conceito de esquizofrenia, né? Quer dizer, antes existia o conceito de demência precoce do Krepke. O Bleuler é o cara que cunhou o conceito de esquizofrenia. O Bleuler é o cara que cunhou o conceito de autismo, não como um transtorno. O autismo na época era um sintoma da esquizofrenia. A esquizofrenia era definida com 4 As, associações frouxas, autismo e outros 2 As. E do DSM, ao longo de toda a história dos 5 DSMs, a esquizofrenia é o transtorno que menos sofreu alteração, né? Então eu pensava assim: o Bleuler era um cara um mestre da nomeação psiquiátrica. O cara conseguiu cunhar termos que avançaram no tempo, que tiveram respeito. O Jung se tornou psiquiatra junto com esse cara, né? Quer dizer, o Jung estava ali naquele contexto das experimentações, ali numa psiquiatria de base experimental. Sabe por que o Jung foi buscar terminologias do folclore medieval europeu, da alquimia, Grande Mãe, Ouroboros, Jornada do Herói? Por que ele adotou esses tipos de termos se ele teve uma formação? E eu pego um dado interessante, que em 51 tem uma carta do Jung em que ele fala que o Bleuler foi um dos grandes mestres dele. Então, quer dizer, isso foi uma coisa extensa na obra dele. E por quê? Né? O que eu acho? O que eu tento discutir no meu estado? Porque o Jung também está dentro de um cuidado epistemológico dele. O Jung parte de uma ideia de que a linguagem conceitual tem que se adequar ao objeto. Né? Isso é um princípio epistemológico que remonta pelo menos desde Platão. Né? Quer dizer, na obra Timeu, o Platão faz essa discussão. Né? O Platão vai falar assim: os discursos explicam aquilo que é seu congênero. Quer dizer, a linguagem que eu uso tem que ter familiaridade com o objeto. Né? Então, quer dizer, o Jung, na verdade, ele usa uma terminologia que está adequada ao inconsciente, está adequada aos fenômenos psíquicos, muito mais adequada aos fenômenos psíquicos que ele estava lidando do que a terminologia, do que o léxico biomédico. Né? E a Laura Vilares de Freitas, professora junguiana lá da USP, ela tem um artigo também que ela discute isso, e ela fala assim: os conceitos junguianos, eles incluem movimento, libido e processos, incluem uma dinâmica constante de transformação da energia psíquica. Né? Então, Walter fala isso também, né? O Walter fala assim: os conceitos junguianos são conceitos vivos, né? Quer dizer, é um conceito que a gente não consegue dissecar ele igual um conceito, por exemplo, do léxico biomédico, enfim. Essa é uma frase do Jung, que ele fala assim: o que se é mediante uma intuição interior, e o que o homem parece ser, subespécie aeternitatis, só pode ser expresso através de um mito. Né? Então a linguagem do mito ela é mais individual e exprime a vida mais exatamente do que o faz a ciência, que trabalha com noções médias, genéricas demais, para poder dar uma ideia justa da riqueza múltipla e subjetiva de uma vida individual. E aí eu tento mostrar que o Guimarães Rosa, nesse sentido, ele tem uma proximidade com o Jung, porque o Guimarães Rosa, ele cria a linguagem que ele cria, ou ele desenvolve a linguagem que ele desenvolve, também com uma finalidade, né? Quer dizer, ele fala que ele queria revitalizar a língua portuguesa. Então ele fala, que eu acabei não pondo uma citação do Rosa aqui, que ele fala isso, que ele queria esticar a linguagem, condensar a linguagem para conseguir fazer que o grande tema da obra dele é a vida pulsante, né? Quer dizer, então uma linguagem que o Arrighi, que é um grande crítico literário, ele fala assim: o tempo todo a vida escapa ao já lexicalizado e esteticamente morto. Então uma linguagem literária que quer encarnar a vida precisa ser uma linguagem que escapa do já lexicalizado e esteticamente morto. E da mesma maneira, um conceito que quer captar algo de origem inconsciente
tem que ser também um conceito vivo, né? Tem que ser um conceito que não pode ser um conceito de uma forma, como um outro conceito para falar de um outro objeto, enfim. Está indo muito rápido? Aí eu coloquei, o Rosa isso atravessa a obra dele toda, né? Enfim, mas eu coloquei um pequeno conto dele aqui, que eu acho engraçado, que ele fala disso. Eu vou ler. Ele diz assim: de análogo patos, balizando posição limite da irrealidade existencial ou de estática angústia, e denunciando ao mesmo tempo a goma arábica da língua cotidiana ou o círculo de giz de prender peru, será aquela do cidadão que viajava de bonde, passageiro único, em dia de chuva, e como estivesse justo sentado debaixo de goteira, perguntou-lhe o condutor, por que não trocava de lugar? Ao que inerme, humano, inerte, ele respondeu, trocar com quem? Quer dizer, o Guimarães Rosa aqui está brincando justamente com isso, né? com uma incapacidade de flexibilizar um significante, vamos dizer, né? Quer dizer, um enrijecimento da língua. E ele tem várias, isso daqui é trecho de um prefácio de Tutameia. Tutameia é um livro que não é um livro grande, mas tem 4 prefácios. E em cada prefácio, o Guimarães Rosa discute parte da sua teoria literária, enfim, de forma assim, com contos, com trechos. E aí, como de fato, a minha pesquisa, né? Aqui é o Guimarães Rosa, numa das viagens de pesquisa etnográfica que ele fez, com pessoas lá, trabalhadores do interior de Minas. E, então, na minha pesquisa, eu usei como fonte principal correspondências, cartas, textos. Eu não usei exatamente a obra literária, porque a minha intenção era usar materiais em que o autor estivesse falando sobre o processo de fazimento da obra, entrevistas, enfim. E a fonte auxiliar, aí sim, foi a obra e foram estudos especializados, e foi principalmente a crítica literária brasileira sobre Guimarães Rosa. E uma coisa que a minha pesquisa me trouxe, eu nunca tinha lido crítica literária, nunca tinha parado para ler. É uma coisa que a gente não tem na psicologia. E eu achei que crítica literária é uma coisa que ajuda muito o trabalho do clínico. É uma coisa que eu gostei muito de ler. Eu li principalmente Antônio Cândido, Arrigoti Júnior, os irmãos Campos, Augusto e Haroldo de Campos, principalmente esses, Eduardo Coutinho, porque o crítico literário, ele aborda o texto literário, tem algo um pouco parecido também com a atenção e o cuidado que a gente tem, vamos dizer, com o que o nosso paciente traz para a gente, sabe? Aquilo de você trabalhar, retrabalhar, tentar entender, enfim, eu acho que é uma coisa muito legal para psicólogo clínico ler críticos literários. Sei lá, tem um livro que eu gosto, vou procurar qual crítico literário pensou esse livro. E aí ver como que os caras conseguem retirar do livro muito mais. Eu falo assim, caraca, a gente não leu o mesmo livro, né? Esse cara tira 1000 coisas de onde eu tirei 2, né? Quer dizer, uma capacidade ali de trabalhar o texto literário muito grande, né? Por exemplo, os irmãos Campos, eles fazem uma leitura, Grande Sertão, um livro de 600 páginas, eles fazem uma leitura que eles vão pegando todos os sufixos in, em várias palavras que o Rosa termina com in. Palavras que não é comum terminar com in. Então, por exemplo, ao invés de neblina, ele fala neblinim. E aí, o que eles fazem? Um dos personagens centrais, que é o Diadorim, que é um personagem que justamente tem uma questão de uma androginia, tem uma questão de um lugar de gênero não demarcado. Eles falam, olha só, o Guimarães Rosa preparou esse sufixo ao longo do livro inteiro. Ele foi matando o gênero desse sufixo, porque ele usava in para pôr diminutivo em palavras masculinas e femininas. E aí ele pega esse mesmo sufixo e põe no nome desse personagem andrógeno, né? Quer dizer, então é uma coisa de... A forma e o conteúdo estão entrelaçados, né? O autor diz o que ele quer dizer no conteúdo, mas também na forma, né? Quer dizer, isso a crítica literária traz pra gente, né? Enfim, aí um pouco tendo em mente o método sintético construtivo, o que eu fiz? Esses registros do percurso criativo do Rosa,
eu fui lendo eles sem ter categorias prévias, determinadas de compreensão. Eu fui lendo, junto com a minha orientadora, enfim, para ver o que isso suscitava em mim, porque eu era o mediador, né? E isso suscitou em mim 3 palavras e imagens, que seria brincadeira, pacto e luta. Então eu parto da ideia de que o que eu entendi é que o jeito do Guimarães Rosa criar é um jeito que tem essas 3 características, né? E aí o que eu faço a partir de então é fazer uma espécie de amplificação dessas 3 categorias cunhadas no material. E aí, claro, não vai dar para entrar nisso, esse é o 3º e último capítulo da minha dissertação, então eu faço uma amplificação do brincar, uma amplificação da ideia de pactuação e uma amplificação da luta. Foi diminuindo porque o tempo da pesquisa tem essa contingência material e vai diminuindo, enfim. É isso. Aí eu vou partir agora para a segunda parte, que é a ideia de pensar psicologia analítica e literatura, mas num contexto de intervenção. Eu vou falar brevemente de um trabalho de grupo terapêutico que a gente desenvolveu numa UBS, em que eu trabalhei durante alguns anos em São Paulo. Foi um trabalho que a gente chamou, eu e a fonoaudióloga, a Paula, que desenvolveu junto comigo, de leitura no postinho, né? Esse era o cartaz de divulgação. Então, basicamente, o que era? Né? Foi um grupo que não durou muito tempo, porque a gente tinha uma certa cobrança para outros tipos de grupos terapêuticos mais focados e dirigidos, sei lá, psicoeducação para ansiedade, outras coisas. Então esse grupo, apesar de ter sido o meu grupo afetivamente que eu mais gostei de trabalhar nesse tempo em que eu trabalhei com o grupo, foi um que não durou muito. Mas basicamente qual que era a ideia? A ideia era se reunir uma vez por semana, era um grupo aberto que acontecia na garagem da UBS, era uma garagem arborizada, em que a gente punha cadeiras, a gente punha alguns livros disponíveis, e livros, a gente focou em livros principalmente de contos e poesias, porque a ideia era alguma coisa que desse para ler e terminar no mesmo dia, e que aquilo fosse um disparador de uma troca, né? Às vezes a assistente social entrava com a gente também, enfim. E esse grupo a gente montou pensando, ele tinha uma base conceitual, eu usei 2 conceitos Foucaultianos, né, da medicalização e subjetivação, né? Quer dizer, a medicalização no Foucault não quer dizer exatamente medicamento. Quando o Foucault fala medicalização, ele quer dizer assim, a medicalização é quando quando um profissional da saúde ou uma instituição pega algo da vida social e transforma num elemento biomédico e perde a característica social. Então, por exemplo, o cara chega numa UBS e passa com a enfermeira e com o médico, e aí ele fala assim: comecei a ter uma crise lá no meu trabalho, estou trabalhando muito, sei lá, estou trabalhando numa escala 6x1, vamos pensar que é uma coisa que está em pauta agora, estou e tal, e aí o médico ouve, a enfermeira ouve, e fala assim para ele: o que você está tendo é burnout. Burnout a gente trata assim, quer dizer, aí aquele cara passa a entender aquilo que está acontecendo, tem uma origem social, como algo puramente biomédico. É claro que aquilo tem uma dimensão biomédica. Ele fala: então o que eu tenho é burnout, vou tomar um remédio, vou passar lá para o psicólogo. É diferente, por exemplo, se essa mesma pessoa chega num posto e a enfermeira, o médico fala assim: olha, você procurou o seu sindicato? Você sabe o que é assédio no trabalho? Você sabe o que é... Você vai tomar um remédio aqui, você vai passar com o psicólogo, mas isso que você sabe o que é a procuradoria pública, a ouvidoria, enfim, isso a gente pode chamar, a primeira postura seria uma postura medicalizante e a segunda postura é uma postura de subjetivação. Então o Foucault entende que quando você pega algo que tem origem social e transforma em algo puramente biológico, biomédico e retira do sujeito a noção da origem social daquilo, de que a intervenção também tem que se dar na origem social, você está medicalizando esse elemento. E quando você dá para o sujeito instrumentos de perceber e de trabalhar de uma forma consciente, crítica sobre a origem do problema de saúde dele, você está
propiciando subjetivação. Então a ideia do grupo era que fosse um grupo que justamente as questões de saúde pudessem ser discutidas numa chave mais psicossocial, né? E a inspiração metodológica do grupo era a amplificação simbólica do Jung, né? Claro que é uma inspiração, não era exatamente o que a gente estava fazendo, uma amplificação, mas a ideia é que a gente lesse uma coisa e foi aí, né? Como é que isso ressoa, bate para você, e cada um fale de experiências suas, e a gente vai mediando ali aquela conversa. E aí eu vou trazer teve uma coisa muito interessante, que o primeiro dia que a gente montou esse grupo, apareceram algumas pessoas, enfim, era um grupo aberto, então também foi uma coisa muito interessante, apareceram algumas meninas de ensino médio, apareceu um paciente que vivia na UBS, que tinha um transtorno mental grave, ele carregava um carrinho com algumas coisas, ele ficava lá dentro, ele apareceu também, ele usava uma peruca, e umas senhoras, enfim. E aí a gente falou lá para o pessoal, e aí, vamos olhar os livros, escolhem, e uma garota pegou esse livro, Felicidade Clandestina, que eu tinha levado da Clarice, e ela abriu num conto que é um conto que se chama Perdoando Deus. Foi a primeira leitura do grupo. Como é que é esse conto? Eu estou vendo que ainda tem uns minutinhos, dá para... É um conto muito interessante. A Clarice, eu não posso não falar exatamente porque faz tempo, mas a Clarice fala assim, que ela está andando um dia na rua, no Rio de Janeiro, e está tranquilamente, ela fala assim, que ela se viu tomada por um sentimento que ela nunca tinha tido, de ser a mãe de Deus. Ela fala assim, eu comecei a me sentir a mãe de Deus. Aquilo a princípio me deu uma coisa um pouco estranha, uma certa constrangimento, uma culpa, o que é isso? Uma mulher se sentir a mãe de Deus. Mas aí eu fui aceitando aquele sentimento e deixando eu ver como é que ele reverberava em mim. Eu fui me sentindo a mãe. E aí ela está tomada por isso, ela dobra uma esquina e dá de cara com um rato morto, estraçalhado. E aí ela tem um choque, dá um grito. E aí ela fala assim, ah, Senhor, né, precisava disso. Né? Quer dizer, cortou ali, né? É um pouco a ideia de você não dar conta nem de, né, abarcar isso da experiência, né? Um rato. E é um conto denso, né? Um conto... E foi muito interessante porque primeiro gerou um mal-estar, porque tinha algumas pessoas evangélicas no grupo e que entenderam, ficaram um pouco fixadas no título do conto, Perdoando Deus e tal. As meninas mais novas do grupo de ensino médio, as amigas que tinham ido junto, gostaram e tal. E a pessoa que deu a explicação, no meu entender, mais sofisticada, foi esse paciente, que era um paciente que tinha um discurso muito confuso, era muito difícil de entender. Ele ia lá, principalmente ele vivia no posto atrás da assistente social, porque ele tinha uma questão muito precária de vida, e ele estava sempre atrás da assistente social para resolver certas coisas para ele, e era difícil entender o que ele queria. Muitas vezes, o que ele estava querendo, tinha sempre uma ansiedade para falar, falava muito rápido de uma forma confusa. E ele deu uma explicação muito sofisticada. Eu achei assim, que ele foi a pessoa que deu a explicação mais interessante assim, do conto. Então eu lembro que eu fiquei com a impressão assim, depois eu falei com a fonoaudióloga, né, com a minha amiga, com a Paula, eu falei assim, acho que o grupo inaugurou bem, né? Assim, enfim, e aqui é uma imagem da Clarice, né, com o cachorrinho dela. Aqui algumas fotinhas aí da experiência lá do grupo, enfim, alguns dos livros que a gente usou, a Felicidade Clandestina, da Clarice está aqui no meio. Tá bom, é isso, gente. Obrigado. Acabei com 18 minutos de 37. 37, tá, beleza. Se você quiser ler isso, se quiser ler a 8 minutos do Tiago, ou se quiser ler o ponto também. O que vocês preferem? Quer apresentar a sua? E aí depois a pergunta de todo mundo, ou você prefere? Tanto faz. Não, pode fazer a resposta das perguntas agora. Você prefere? Sim, porque eu vou dar uma mexida, né? Tá. Vou aproveitar no banho. Acho interessante essa... Primeiro, muito bacana, Rafa, muito obrigado por apresentar pra gente. Eu fiquei com essa ideia porque quando você estava falando sobre a atividade que você estava falando, começou a me vir na cabeça a imagem da Clarice, daí depois apareceu a
as coisas da Clarice nos próximos slides, achei bem curioso. E também sobre o conto do Perdoando Deus, é interessante que se passa na mesma calçada de Copacabana que o Fernando Diniz vê os prédios caindo sobre ele tem o surto psicótico dele, assim. Eu achei bem curioso isso, porque na praia, na calçada de Copacabana que se passa o Perdoando Deus, né? E é bem legal, eu achei interessante. Eu fiquei curioso também por qual a interpretação que ele deu para o conto. Cara, eu não lembro exatamente, eu lembro que foi a que eu achei mais legal. Assim, e eu acho que foi um pouco nesse sentido do que eu falei disso, de assim, a intervenção divina, né, trazendo uma medida humana para ela, assim, sabe, de, olha, você está querendo ser a mãe de Deus, olha aí, né? Foi um corte lacaniano. Não foi mais uma abertura, assim, eu acho que foi algo nesse sentido, sabe, assim, me parece que foi a interpretação correta mesmo, assim, do que o conto está querendo dizer, assim. Mas achei muito legal isso, não sabia dessa informação aí do Fernando Diniz. Até parece que tem uma coisa ali nessa praia específica de Copacabana, né? A Clarice é muito legal. Eu fiquei pensando, né, que a gente veio conversando algumas vezes sobre a explicação e a compreensão, sobre a desconstrução e a medicalização, sobre o estudo da psicopatologia e o domínio de um léxico psiquiátrico e neurobiológico e o viés puramente desconstrucionista e o outro viés ainda compreensivo, né? Então você vai trazendo oposições a redutivo causal, sintético construtivo, compreender e dialogar por uma postura dialética até com as próprias obras, né? Mas se a gente for olhar nesses vários níveis, a gente não precisa trabalhar de modo excludente, como a gente tende a aprender, né? Se a gente vai desconstruir, a gente não vai aceitar o oposto daquilo que a gente está desconstruindo. E a postura junguiana, na verdade, ela não é excludente, ela é simbólica, o que significa que é polissêmica, né? Aquilo que o Emerson estava falando mais cedo, olhar os conceitos de forma simbólica e ver que eles são cheios de possibilidades de abordagem, assim são também os fenômenos. E por que não, nesse olhar simbólico, não incluir, inclusive, a gente que tende por uma visão mais psicogenética e simbólica, compreensiva, incluir também o domínio de uma postura e de uma abordagem também neurobiológica e psicopatológica, psiquiátrica, né? Porque dizer que um Fernando Diniz ele é um psicótico, isso é um termo genérico que serve como um atalho conceitual para a gente poder olhar para essa condição e que pode ajudar a pensar num tratamento. Mas isso não diz nada sobre os significados e os sentidos e as expressões que ele vai ter nos delírios, nas alucinações, nas pinturas dele, na história que ele apresenta em relação ao primeiro episódio psicótico e o que isso significa subjetivamente para ele, né? Então, veja, aquela consideração inicial e abordagem que você faz das obras de arte, da literatura no caso, de modo dialógico, né, que mais se assemelha com a dialética junguiana, ela também não exclui a postura, digamos, até redutiva e causal, sabe? A questão é em que contexto fazer o que e para quê, sabe? Pensando nisso, o que reverbera na sua intervenção no postinho, por exemplo, tentando fazer uma conexão, né, entre o que se apresenta antes da sua pesquisa sobre Guimarães e depois o que você faz na prática. Porque tudo que você faz com a obra, a literatura, é o que você aplica depois na sua prática no postinho. Sim, eu acho que é exatamente isso. Eu dei uma viajada, mas né, eu só tentei fazer essa ponta. E eu acho que é exatamente isso, por exemplo, quando o Jung faz lá a discussão
em relação ao método redutivo, para propor o método sintético construtivo, ele não abandona o método redutivo e ele não descarta a importância dos métodos redutivos, né? Ele só fala que é isso que você falou, né? Quer dizer, não é o único e existem o momento e maneiras também. Quando o Jung fala, por exemplo, que isso, vão ter pacientes que vão se beneficiar mais dele, mais do Freud, mais do Adler, né? Eu acho que é isso que ele está falando o tempo todo, né? Quer dizer, a gente trabalhar com pares de opostos, como você observou, realmente são pares de opostos, eu não tinha pensado assim. Não é? E não são, com certeza, eles não são mutuamente excludentes, né? Eu acho que a gente tem que saber, por exemplo, o Benedito Nunes faz aquele mapeamento dos 4 maneiras de abordar a obra de arte. Não quer dizer necessariamente que uma seja melhor que a outra, mas quer dizer que a gente tem que saber qual que a gente está aplicando, por quê, né? Como, quando, enfim, para quê, e não quer dizer necessariamente que o método dialógico é o único a ser usado, né? E a gente muitas vezes faz combinados dos métodos, né? Às vezes eu vou fazer então uma interpretação mais explicativa e depois vou fazer uma análise mais dialógica, depois vou fazer uma análise mais dedutiva, tentando depreender ali o sentido inerente, sem eu colocar um olhar meu. Então eu acho que é isso mesmo que o Matheus falou, na verdade, esses pares de opostos não são excludentes, né? Na verdade, eles estão numa troca viva, assim, numa produção. É interessante isso, né? Porque você trabalhando com literatura e também que tangencia não, né? Mas está no campo da abordagem dos fenômenos artísticos, e aí quando a gente pensa na abordagem comparativa, no método comparativo, fazendo analogias com obras de arte, com os conteúdos dos delírios e das alucinações, para tentar entender o núcleo arquetípico, compreender esse núcleo arquetípico e o significado possível daquilo no delírio e na alucinação, né? A gente tende a desvalorizar e a depreciar abordagens biomédicas, né? Quando na verdade todas feitas com a devida contextualização tendem a beneficiar muito, em última instância, a pessoa que está se beneficiando disso, né? Então, uma coisa não exclui a outra, se complementa. E aí eu vejo que a postura junguiana mesmo é ter esse olhar, sabe? Esse olhar polimorfo, polissêmico, polipossível, sei lá. E integrador, né? Por exemplo, no exemplo que eu dei, o ideal é óbvio, o exemplo lá do sujeito em situação de burnout, é óbvio que o ideal é que ele tenha ao mesmo tempo, então esse sujeito vai precisar de um acolhimento psicológico, ele vai precisar de um acolhimento medicamentoso, de um tratamento, ele vai ter, mas ele também vai ter alguém auxiliando ele a entender a origem social e cuidar. Quer dizer, uma abordagem não exclui a outra. Um auxílio jurídico. Um auxílio jurídico. Agora, infelizmente, o que a gente vê muitas vezes é a preponderância só de uma abordagem. E geralmente, que a abordagem medicalizante. Exato. Mas o ideal seria em que essas abordagens estivessem juntas, enfim, né? E não se excluindo e não se sufocando. Eu concordo. Perguntas aí, comentários? Eu queria saber um pouco mais sobre a questão do método, porque quando você fala de usar o método sintético construtivo, para entender uma obra, né, no caso a obra do Vargas Llosa, como que foi mais ou menos esse processo? Assim, porque o método a gente usa no contexto clínico para entender materiais da fantasia. Então como foi aplicar isso numa obra? Então, eu não apliquei exatamente na obra, né? Como o meu objetivo de pesquisa não era a obra, era o processo criativo. Então isso já gerou uma discussão, porque assim, como é que você estuda um processo criativo se você não está vendo aquilo acontecer, né? Então o que eu tentei mapear como minha fonte principal foram materiais que registraram esse percurso criativo. Por isso que eu usei muito mais, por exemplo, a correspondência, porque como Rosa era poliglota, ele se correspondeu com os tradutores e ele falava muito nas cartas sobre a criação dele. Por exemplo, ele dava pitaco em todas as traduções, na tradução alemã, na tradução italiana, que são as correspondências maiores que a gente tem publicada. Então, nos volumes de correspondência dele com o tradutor alemão e com o tradutor italiano, principalmente, tem isso publicado em português, aparece muito ele vai explicando
entendeu? E também em cartas e em registros pessoais. Então, o meu olhar foi mais para isso do que para a obra. Foi assim, até partindo um pouco da ideia, que o Jung vai falar, a criatividade é uma disposição anímica de origem arquetípica. Então a gente não consegue acessar ela não está disponível para o acesso imediato, né? Quer dizer, então é natural que a gente vá mesmo estudar a criatividade indiretamente, né? E o caminho que eu usei para estudar indiretamente foi esse material, né? E basicamente o que eu fiz foi aquilo, foi ler o material, tentando não jogar definições prévias para ver o que vinha. É claro que, né, às vezes, sim, por exemplo, tem uma parte que eu uso o conceito de símbolo do Jung para fazer uma interpretação do termo da forma como o Rosa usa o termo sertão, que é uma palavra que aparece, é um símbolo mesmo da obra, ela aparece, reaparece com várias, uma imagem polissêmica, assim. Então nessa hora eu estou numa abordagem mais interpretativa do que dialógica, enfim. Mas de maneira geral, eu chego naquelas 3 categorias para fazer a amplificação, um pouco assim, vendo o que suscita em mim, sabe? Assim, eu não citei aqui, mas eu usei o pesquisador ferido, do Romanishin, que ele fala um pouco isso, né? Como que o pesquisador ele vai ser mobilizado, né, pela obra e vai reverberar psiquicamente nele, né? Então eu fui por aí, É sabe? exatamente uma criação científica, né, uma criação literária, mas existem ali os aspectos irracionais da mesma maneira que o Emerson apresentou de manhã. Isso que eu te perguntei do método, porque a maneira como você abordou o seu material de pesquisa na literatura foi muito parecida com o que eu usei nas biografias dos cientistas, né? Como que eles descreviam a questão do senso estético presente nas criações deles. Eles podiam até publicar alguma coisa juntos, né? E era a base da criatividade, daquilo que a gente falou mais cedo, né? A criatividade é um processo que está na base ou da ciência ou da arte. E é a segunda vez que a gente está numa mesa. Em 2017 a gente estava também lá no Caminhos. E lembra que a gente... É verdade, A gente não sabe. tinha desenvolvido nada, né? Disso que a gente está apresentando. Pois é, não deixem essa chama se apagar. Não deixem o samba morrer. E aí, mais perguntas aí? Tá tranquilo de tempo? Só para fazer um comentário? Acho que a gente tá... Que horas são? Agora é 5 horas. Tá, a gente tem até às 6. Mas pode comentar. É só um comentário rápido, porque primeiro eu achei o trabalho muito legal, até fiquei assim, surpresa com o caminho que você foi fazendo no trabalho, porque eu não esperava aquela intervenção no final, então foi algo muito completo, eu diria. E o comentário da questão das dimensões, né? Porque assim, eu fiz estágio durante 2 anos no CRAS, e assim, o ideal seria, por exemplo, numa situação de uma pessoa com burnout, o médico, a enfermeira, quem recebesse essa pessoa, fizesse um encaminhamento para o CRAS, né? Não só para, por exemplo, medicalização e tudo mais, mas infelizmente é muito difícil de chegar para a gente isso, né? E o que é interessante nisso é que o CRAS tem uma parte muito forte dos psicólogos e dos assistentes sociais. Eu sinto que ele tem uma visão mais integrada das dimensões que o sofrimento de uma pessoa tá. Então, tentar articular a questão do sofrimento psíquico, o sofrimento físico, biológico e o sofrimento político também. É interessante ver como uma instituição assim tem uma presença maior de psicólogos, de assistentes sociais, tem essa visão, essa dimensão mais integrada, mais subjetiva, que foi falada, do que, por exemplo, uma instituição médica imediata, como um postinho, por exemplo. Porque é um local que, se uma pessoa está em sofrimento, ele não vai se basear só naquele sofrimento imediato, só naquele sintoma, ele vai também analisar o que envolve aquele sintoma, a questão política, estrutural, a questão também pessoal do sujeito, biológica. E é interessante perceber como a presença de outros profissionais que têm um incentivo, apesar de, infelizmente, em algumas áreas da psicologia terem
postura meio biomédica, a gente ainda tem um incentivo maior comparado com áreas da medicina, da saúde no geral, em olhar para o sujeito para além daquele sintoma imediato. Então, é interessante ver o quão destoa o local ali mais dominado pela saúde biológica, física, médica, e o local que é mais dominado por profissionais de discussão mesmo, como assistentes sociais, psicólogos. Mas era só um comentário que eu queria fazer mesmo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Não, eu acho seu comentário muito importante. Se eu não me engano, hoje, o SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social, no serviço público só contrata menos psicólogos do que o SUS. Né? Eu acho que assim, o SUAS é um sistema que muito psicólogo vai trabalhar, vai acabar trabalhando em CRAS, em CREAS, e a gente na faculdade de psicologia, de maneira geral, não aprende como trabalhar num CRAS, num CREAS, então eu acho isso, tem um estágio aqui no CRAS, acho uma coisa super legal. E eu acho que assim, é o que o Matheus falou, na verdade, os olhares têm que se complementar, porque assim, a gente pode pensar, o oposto existe também. Não tem psicólogo, terapeuta que fica psicologizando, às vezes, um sintoma psiquiátrico que precisava estar sendo tratado. E às vezes você ouve uns relatos clínicos que você fala, cara, você não mandou esse paciente para uma avaliação psiquiátrica, o cara está fazendo uma psicologização, às vezes até violenta, do tipo, aquele cara precisa de um outro tipo de alívio naquele momento, de um outro tipo de abordagem, de uma abordagem de fato biomédica, medicamentosa. Então eu acho que também tem, né, assim, terapeuta, clínico, psicólogo, fazendo o caminho oposto, né? Mas de maneira geral, a cultura hegemônica é o oposto, né? Quer dizer, a origem social do sofrimento psíquico simplesmente lida como um problema biomédico. Isso é o mais comum. Mas eu acho que no melhor dos mundos a gente tem que estar com esses olhares bem integrados, né? Assim, saber, né, em que momento e quando cada abordagem ter, no fim das contas, uma transdisciplinaridade, uma interdisciplinaridade. E o primeiro impulso quando a gente chega num local como o CRAS é desse de psicologizar. Então, você quer agir daquele jeito clínico que a universidade te ensinou, que você treinou para agir desse jeito, só que daí você chega lá, você tem que desconstruir isso, tudo que você aprendeu em prol da prática, porque se você aplicar aquilo que você aprendeu estritamente como é mostrado, você acaba excluindo aquele sujeito que está diante de você. Até pra gente, não sei como é que a gente está de tempo, mas eu lembro uma vez eu estava num matriciamento de saúde mental, estavam profissionais de CAPES e de UBS, estavam falando de um garoto de 12 anos, numa situação super precária e tal, e acho que a mãe não estava presente, o pai tinha problema com a justiça, enfim, e esse menino pegou uma moto, tinha uma moto que alguém tinha largado a chave, e ele pegou uma moto na comunidade e caiu, ele estava arrepiando assim, e claro, e tinha um coordenador de um CAPS-AD nessa discussão, um enfermeiro, mas que era coordenador de um CAPS. Ele está ouvindo isso tudo e ele fala assim, vocês pensaram em Todd? Quer dizer, você pensa assim, é isso, né? Que loucura, né? Quer dizer, a primeira coisa que ele conseguiu pensar foi no transtorno opositor desafiador. Eu pensei, se eu tô solto com 12 anos sem regra nenhuma, eu também quero andar de moto e quero subir no telhado e quero tem uma questão de limite, mas é muito mais um limite ali que se dá no social, no laço social, do que numa individualização patologizante. Mas o cara era um coordenador de CAPES e foi o primeiro olhar que ele teve, foi esse. Então a gente vê como essa discussão, a gente é carente desse tipo de discussão e dessa troca mesmo. Por exemplo, aqui é muito legal isso, vocês estão muito perto dos colegas da medicina, dos colegas da enfermagem, ter grupos que trocam, da gente aprender com eles, eles aprenderem com a gente, né? Essa troca do olhar, enfim, eu acho isso uma coisa muito rica, assim, quando isso acontece dentro da instituição, né? Curioso, né, Rafa, que eu fico pensando, que a gente aprende na graduação, essas discussões, elas estão muito longe do que acontece de fato na realidade, né, das instituições. São poucas instituições que têm essa abertura e essa discussão interdisciplinar, porque muitas vezes os profissionais nem têm tempo destinado para fazer essas discussões, sabe? E fica cada um trabalhando no seu quadrado, e muitas vezes uma briga de poder. Mas a gente teve num simpósio, há algum tempo, de um
um serviço que cuida de pessoas vítimas de trauma e de violências diversas da Unifesp, né, lá em São Paulo. E a gente, eu acho que o Rafa teve essa impressão também, o trabalho de discussão em equipe que eles fazem com múltiplas vertentes de áreas da saúde e de abordagens da psicologia, sabe, também, para poder saber como lidar com os casos, a discussão da equipe. Isso assim, é o melhor dos mundos, né? Eu achei, puxa, sabe, acho que é para onde a gente tem que caminhar, sabe? Dá para caminhar, muito bonito de ver também, né? Muito rico. A gente no consultório também, trabalhando individualmente, a gente vai perdendo essa capacidade de diálogo multiprofissional, né? Comenta aí, Rafa. Eu sou o Thiago. Thiago. Agora não. Meu Deus do céu, mano. Não sabia que tinha 1 milhão de páginas na frente. Tá segurança. Agora foi. Aí eu sei que tu tinha. O primeiro é LOL, que eu adoro. O segundo é briga de bar, que eu adoro também. É muito engraçado, né? E depois temos LOL e temos, deixa eu ver, política e temos aqui a Coraline. Tio, você tem até 5h55 ali, contando com o tempo da discussão, que a gente tem que entregar a sala nesse horário. Aí às 6 começa o TG da Ana Lúcia. Pode crer. Nossa senhora. Começa o quê? O TCC da Ana Lúcia. Então tá. Então, ó. Com vocês, Thiago Piloto, Rodrigues Alves. Vou Faça sua apresentação. Vou apresentar assim que possível, deixa eu só organizar aqui. Vai pôr o teu pra Vou ficar ao vivo? colocar o meu também para poder gravar, né? Deixar essa aqui. Cara, high-tech. Aí você vê? Depois que a gente começa a fazer as coisas online e ver as possibilidades do online, é muito incrível. É muito incrível. A internet muda tudo. O som. Oi? Calma. Vamos botar essa JBL para tocar? Depois a gente arruma aqui. Mas que a internet não fique muito ruim com a JBL, né? Tomara. Por causa do Bluetooth. Se der para ouvir, porque o que acontece? A gente só tem a opção aqui no YouTube. Pronto. Se alguém aparecer, eu vou ter que colocar para entrar. Vou precisar de uma caneta e giz. Agora sim. Tem giz ali, fica à vontade. Perfeito. Ó, o quadro pega ali, ó. Naquele quadrante ali, pega bastante na gravação. É? Aham. Naquele quadrante de lá? Naquele quadrante de lá. Certo. Então, tá bem. Pessoal, vou pedir para vocês passarem para aquele lado de lá da sala. Se vocês quiserem ver direito, então, aí... Eu vou ficar aqui, eu aceito o pessoal, caso alguém entrar aqui. Tudo bem. Eu coloquei o fone de ouvido porque ele faz o microfone direto para ali. Tranquilo. Mas esse rapaz tá cheio. Não é? Muito provavelmente ninguém vai entrar, mas ficamos aí com a possibilidade. Essa turma aqui dos tiozão eu já conheço já. Eu queria ouvir de vocês rapidamente qual é o nome de vocês, qual semestre vocês estão. Pode lançar. Não, eu tô no último também. Miguel, você vai se formar também? Parabéns. E você? Maria Eduarda, também no último semestre. Parabéns. Guilherme, oitavo B. Guilherme, oitavo B. semestre. Tá quase no final já. Faltam mais. Giovana, E a no último Giovana. semestre também. Perfeito, a gente conheceu. Então vocês já são
No final da graduação, já entendem muito bem do que se trata a psicologia analítica, então eu quero fazer uma coisa um pouco mais dinâmica, tá? Nos meus sonhos mais profundos, a gente teria 3 horas para fazer essa apresentação, mas eu vou tentar acelerar um pouquinho, porque senão a gente vai ter que encerrar antes do final e não vai ficar tão legal. Então vamos lá. Primeiro, do que se trata uma interpretação? Ui, cara, faz tempo que eu não sei como diz. Do que se trata uma interpretação? Ou mais especificamente uma interpretação de sonhos, de contos de fadas, de material coletivo, isso na clínica junguiana, né? Na psicologia analítica. A interpretação é uma tentativa um pouco melhor, uma tentativa um pouco melhor de compreensão de um fenômeno da realidade. No caso, o fenômeno que a gente vai tentar entender é um fenômeno psicológico. E uma interpretação ela tem as limitações próprias do método que a gente vai utilizar e daquela pessoa que também vai interpretar, o nível de informações que ele tem, alguma coisa do gênero. Então, a interpretação em psicologia analítica, ela vai ser utilizada, né, aquilo que o Jung ele chamava de método construtivo, ou aí seria o construtivo, que ele é o sintético, que ele se apresenta em direção ao futuro, mas aqui eu vou chamar ele de método filológico, que é dos filologistas, né? Filológico ou comparativo. Por que o método comparativo? Porque ele vai trabalhar via comparação, a comparação entre o conhecido e o desconhecido. Então, se a gente está lidando com o inconsciente ele é per se, conceitualmente e centralmente, ele é desconhecido, perfeito. Então, se ele é desconhecido, ele fala numa linguagem que para nós é desconhecida, que é a linguagem dos símbolos, das imagens psicológicas. Eles vão ter uma base arquetípica e para que a gente consiga compreender eles adequadamente, a gente vai precisar fazer uma comparação. Então, por exemplo, o Jung, quando ele vai falar sobre o filológico, o que é um filologista? É aquele que vai tentar identificar e conhecer e compreender uma linguagem nova, né? Então, a aplicação do método filológico, uma das mais famosas que existem é a da Pedra de Roseta, que está agora no Museu de História Natural Britânico, se eu não me engano, é isso mesmo. A Pedra de Roseta, como é que ela funciona? Vocês conhecem? Não? A Pedra de Roseta, ela é uma pedra que é assim, ó. Tadã! É isso. E aí ela é dividida. De um lado a gente tem grego e do outro lado a gente tem cópita, são hieróglifos. E o texto é uma tradução praticamente literal entre os dois. Então, o método comparativo é a gente compreender o lado grego, né? O lado escrito em grego, que é conhecido, com o lado que é escrito em cópita, que é o desconhecido, e através de traçar paralelos, a gente começa a entender o desconhecido pelo conhecido. Então, é um método de comparação. Então, a ideia é que a gente consiga trabalhar o filme Coraline. Quem assistiu o filme? Ou Massa, a grande maioria já assistiu, então eu posso ficar um pouco mais tranquilo. Lembram bem? Ótimo. Coraline ele foi desenvolvido e escrito pelo genial Neil Gaiman e em forma de livro. Depois ele foi adaptado e lançado em 2009 para cinema. E foi com a ajuda do Tim Burton, que foi o diretor também. Então, como que a gente faz uma interpretação utilizando o método filológico / comparativo? Quais são as etapas, o passo a passo? Isso vai ser muito louco porque o método comparativo ele vai ser utilizado tanto na interpretação de material coletivo quanto na interpretação de sonhos. Então, a gente treinando bastante com esse material, a gente começa a entender um pouco melhor os pacientes, os sonhos dos pacientes, as imagens que vêm individual. É por isso, por causa do método comparativo, que a gente vai perguntar para o paciente qual é a primeira coisa que vem na cabeça dele com determinada imagem. Porque ele tem um conhecimento, algo que ele já tem como pressuposto em relação a essa imagem que vem, e aí a gente compara com a imagem desconhecida do sonho. Daí a importância de trazer as associações.
E a gente tem com o que comparar, senão a gente acaba fazendo uma comparação conosco. E aí eu comparo o material do paciente com o meu próprio material e eu posso estar redondamente enganado. Porque o paciente ele é único e individual e as imagens dele também. Então, como que a gente faz uma interpretação? Em primeiro lugar, a gente vai entender. Em segundo lugar, a gente vai fazer o quê? Terceiro, quarto, e eu não lembro se eram 4 ou se eram 5. A gente vai descobrir junto. Em primeiro lugar, a gente vai pegar um sonho, um mito, um conto de fadas. Ele vai ter uma determinada estrutura. Que estrutura é essa? Narrativa dramática. Como é que é uma estrutura narrativa, tal qual o drama grego? Como é que ela se estrutura? Começo, meio e fim. Perfeito. Então a gente tem um começo. O começo, ele é a introdução, a apresentação. Tá, isso aqui tudo eu estou tirando de interpretação dos contos de fadas da Von Franz, tá? Então a gente tem aqui o começo. O começo, ele é... A gente vai coletar os personagens iniciais. Então a gente vai pegar aqui, aquilo que é chamado de dramatis personae, que são as pessoas, as figuras que estão participando da trama. Quem mais? Local. E Tempo. bem. Maravilha, mano. Análise psicólogo formado aqui, beleza. E então a gente tem um começo. Depois, puxar para baixo. Depois a gente tem o desenvolvimento, né? O que é o desenvolvimento? Então, primeiro, na apresentação, a gente tem a apresentação da trama. Como as coisas estão, como as coisas são. E qual é o problema que existe nesse lugar? Ele pode ser um problema interno, eu quero encontrar o meu caminho, eu quero encontrar o meu sentido. Ele pode ser um problema externo, como por exemplo, parou de chover, eu preciso começar a fazer chuva de novo, senão minha aldeia vai morrer de sede, ou acontece uma calamidade, ou um item mágico é roubado e eu preciso restaurá-lo, alguma coisa do gênero, que vai levar a um problema inicial. Então a apresentação vai vir do problema. Depois a gente vai ter o desenvolvimento, ele vai crescendo até um determinado momento em que vai rolar uma peripécia. E a peripécia é aquilo que muda a situação, aquilo que inverte as coisas. E que muitas vezes é onde vai acontecer o confronto, o grande confronto e o elemento de equilíbrio, ou elemento compensatório. Então a gente vai ver a compensação acontecendo, porque a gente tem a peripécia e a resolução. Que barulho foi isso? Foi lá fora. Não. Parecia alguma coisa aí. E. Peraí que eu perdi. Peripécia, a compensação. Isso. E depois, isso, exatamente. Então a gente tem o elemento compensatório, que ele vai começar a aparecer aqui, né? A compensação. Gente, eu não estou acostumado a escrever com giz, isso aqui é muito esquisito. E. Nossa. Então a gente tem o elemento compensatório e depois uma finalização, né? Que é o que é a finalização? Conclusão, desfecho, perfeito, desfecho ou conclusão. O que o Jung e a Von Franz, a partir do Jung, vão chamar de massa. O Lucas tá mandando pra caralho, mano. Então é isso, Galizes. O Y vem antes ou depois? Vem antes. Perfeito. Então, temos a lista, tá? Então, baseado nisso, a gente vai tentar o melhor possível entender com a Aline, ok? Então, temos a nossa pequena paciente de 11 anos de idade. Infelizmente, ela não foi parar na terapia, mas ela é sagaz o suficiente para se resolver sozinha, por ela mesma, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Pode até aumentar o número. Dá pra Na caixinha mesmo.
introdução, tá? Que ela é boa. Eu adoraria, gente, na minha cabeça, a gente teria pipoqueira, tá? Postada ali no canto. Esse é foda. É muito incrível, é maravilhoso. E aí stop motion. Aham. E esse ano ele foi lançado remasterizado nos cinemas, né? 2024. Então vemos a construção aqui de uma boneca. Então vemos aí o começo, então vemos uma mão quase, algo meio metálico, uma boneca e esse lugar chamado Pink Palace, o Palácio Cor-de-Rosa. Palácio Cor-de-Rosa, tá? Então vamos ver quem que são os personagens. O Palácio Cor-de-Rosa é uma casa, é uma grande mansão que foi dividido com o tempo em 3 ou 4 casas, foram 1, 2, 3 casas menores, onde habitam outros moradores e a família de Coraline está chegando. Temos essas 2 senhoras que moram no sótão e um senhor que mora no porão e um senhor que mora no sótão. E é isso, e agora é a primeira vez que a gente vai ver o gato, que ele vai ser um dado muito significativo, o nome dele é Gato. E temos a Coraline, uma menininha de 11 anos de cabelo azul. O que a gente consegue ver aqui também? Ela acabou de arrancar 2 gravetos, né, quer dizer, um graveto. O gato a segue e ela entra num jardim. Como é que tá o jardim? Sem vida. Perfeito. Então o local, quando a gente vai pegar gramática, expressão e tempo local, a gente tem um local que está sem vida. É interessante que ela tá com o graveto que busca água. A fonte da água. Tem um nome isso, né? Essa forquilha. É uma forquilha de... Marmé? Olá. Aqui eles falam o nome. A primeira interação que ela tem com o gato é jogar uma pedra. Tá? Ela corre meio Branca de Neve, né? Você quase me matou de susto, seu magricela. Eu só estou procurando o velho poço. Conhece? Caladão, não é? Minha varinha mágica de rabdomante. Mostre pra mim o poço! Deixa eu adivinhar, você é do Texas ou de Utah? De um lugar bem seco e estéril, né? Eu já tinha ouvido falar nessas varinhas pra achar água, mas não faz sentido. Isso aqui é só um galho comum. É uma varinha de rabdomante. Ai! E eu não gosto de ser seguido, nem por nerds psicopatas e nem por seus gatos. Ele não é meu gato, ele é meio arisco. É selvagem, sabia? É claro que eu dou comida pra ele toda noite. E às vezes é ele que vem na minha janela trazer uns bichinhos mortos. Olha, eu sou de Pontiac, no Michigan. E se eu sou mesmo uma rabdomante, então cadê um poço secreto?
Se pisar mais forte, vai cair dentro dele. Tá vendo? Dizem que ele é tão fundo que se olhar lá de baixo, consegue ver as estrelas em plena luz do dia. Tá. Meio estranho ela ter deixado você vir pra cá. Sabe, a minha avó, ela é dona do Palácio Cor-de-Rosa. Nunca aluga pra quem tem crianças. Como assim? Eu não devia estar falando essas coisas. Eu sou o Wide Lovat. Uai? Diminutivo. Perfeito, vamos dar uma pausa rapidinho. Vou acender a luz 2 vezes, depois a gente volta pro filme. O que a gente conseguiu observar no primeiro momento? O que a gente conseguiu ver aqui? Sobre Coraline, sobre o local, sobre os outros personagens que aparecem. Agora os tiozões podem responder também. Se quiserem participar, estão convidados, tá? A impressão que me dá é que o gato meio que levou ela, né? De alguma forma. Boa! O que mais? As únicas cores realmente vibrantes são da Coraline. O resto é tudo tons mais frios. Perfeito, perfeito. Então temos tons frios, temos um ambiente meio inóspito, temos a Coraline, que é a única personagem que tem algo de vida, algo de cor, mas ainda assim ela não está muito bem, ela não se mostra muito bem, por mais que ela seja amarela aqui, e com o cabelinho azul, ela é... procurando água, né? Hã? Ela está procurando água, sim, já está procurando Ela o já último. começa com uma procura por algo vital. Perfeito, Se a gente perfeito. for amplificar do ponto de vista do objeto, não do sujeito, energia psíquica. Uhum, exatamente, não tem mais, no caso da água, como energia psíquica, a gente não encontra mais. O poço é muito fundo, ela consegue chegar no poço, mas ela chega meio que sem querer. E o Ivy, ela conhece o Ivy, e o Ivy é o diminutivo de Wyvern, que é o neto da dona do Palácio Rosa. E a dona do Palácio Rosa não mora no Palácio Rosa e não aluga a casa para pessoas que têm filhos. Por que será? Então, a Coraline, por mais que ela tenha certa vitalidade, ela não está em harmonia. Mas por que ela não está em harmonia? Porque a primeira interação que ela tem com o gato é através de uma pedrada. E ela se assusta com o gato. E o gato fica meio incomodado E se com ela assusta com também. ele também. E ela se assusta com este jovem que poderia ser qualquer um de nós nerdolas aqui, porque ele é um cara esquisito e nerd e nada mais do que isso. E que quer fazer amigos. Então é um rapaz sozinho, que fantasia, que brinca só e tal, e que encontrou a Coraline e Que é se meio depara desajustado socialmente, que é uma bizarrice. Aham, E dá pra exatamente. gente inferir que ela, talvez, aí já é uma certa inferência, mas que ela está numa situação que pode parecer uma negligência. Porque ela é uma menina muito pequena para estar andando sozinha num lugar esquisito, que ela pode cair num poço. Matou a pau, Rafa. Então a gente tem aqui, vamos continuar um pouquinho mais. Não fui eu que inventei, é claro. A gente Qual é o tem seu cargo? Meu nome não é nenhum Karma. É Coraline. Caroline, quem é? É Coraline. Coraline Jones. Não está provado, mas eu ouvi falar que nomes comuns como Caroline induzem os outros a não terem maiores expectativas sobre a pessoa. Acho que alguém tá chamando você, Whiteboard. O quê? a avó começa a Eu gritar. não ouvi nada. Ah, eu tenho certeza de que ouvi Whiteboard. Então ela se coloca de maneira agressiva também para com o pai. Bom, Tudo não é com foi legal conhecer o rato antes de mim. Tia, a gente tem 30 minutos. Mas eu usaria luva se eu fosse Só. você. Então vamos acelerar Porque essa... um pouco mais, porque senão não vai dar tempo. Aqui a Coraline ouve, essa parte é importante. Eu poderia ter morrido. Que A legal. negligência. Então, eu posso ir lá fora? O dia tá perfeito pra jardinagem. Não, Caroline, a chuva faz lama, você vai sujar tudo. Mas mãe, eu quero minhas plantinhas grandes quando meus amigos vierem me ver. Não foi por isso que a gente se mudou pra cá? É, mais ou menos. Mas aí aconteceu o acidente. A culpa não foi minha de você bater no caminhão. Eu não disse que foi. Fala sério. Você e o Calma, papai ela tá ganham sentada, dinheiro sobre plantas tá machucada. e odeiam terra. Coraline,
Eu não tenho tempo para discutir com você. E você tem que desembalar suas coisas. Aliás, um monte de coisas. Caramba, mãe, mas que legal! Ah, um garoto deixou isso aqui para você aí na porta. Oi, senhorita Jones. Olha só o que eu achei no baú da vovó. Tá reconhecendo? Uai. Então temos o Wiley que encontrou essa boneca no baú da avó e a boneca é igualzinha à Coraline. Bizarro. Por algum motivo, a boneca com olhos Wiley. de Eu já botão. tô velha demais pra brincar de boneca. Perfeito. O que a gente pode ver da interação da Coraline com a mãe? Também é uma situação conflituosa. A mãe não dá atenção para ela. Ela fala, mãe, posso brincar lá fora? Aí a mãe vira e fala assim, não, mas tem lama. Aí ela, qual que é o problema? Aí ela, você vai sujar aqui dentro? Aí ela, qual que é o problema de ter lama e sujar aqui dentro? Aí ela fala, não, porque vai sujar tudo, eu não quero que você suje tudo. E aí ela vira e fala assim, como que vocês podem trabalhar escrevendo sobre quintais e jardins e não gostar de lama, não gostar de terra? Então é uma pergunta que é muito importante aí, com o significado da mãe, que está profundamente associado com a terra, inclusive, né? Então a gente vê uma mãe que ela não entra em contato com a filha, ela está emburrada, ela está machucada com aquele colarzinho, né, do pescoço, e vamos ver o pai. Mamãe Ari é uma terra. Mamãe é uma terra. Oi, pai. Como é que tá o trabalho? Ele é estudante de psicologia. É, Oi, Coraline. último semestre de Sim. Cara, Onde estão as ferramentas de jardinagem? Está chovendo muito, não está? É só uma chuvinha. O que a chefe disse? Nem vem pôr seus pés na terra agora, Lily Jones! Então não vai precisar das ferramentas. Ah, beleza. Aí ela tem uma interação mais com o pai, vai vendo aí os horários, tá? E ela sai emburrada para explorar a casa junto com a boneca. É uma casa que tem 150 anos. Ah, essa parte aqui é importante, eu acho. Ó. com goteira. Então tem goteiras na casa. Insalubre. É muito insalubre. De forma geral, é muito insalubre. Ela encontra insetos na parede. Parece lagartixa. Ela mata insetos também. É uma exposição aí agressiva. A água não flui. E é amarronzada. Engraçado, ela fala que ela é grande demais pra brincar com boneca, mas ela tá com a boneca o Ela tá tempo com a todo. boneca, exatamente. Cuidado, está quente. E ela é assustadora, né? Nojentos, um poli velho enferrujado. Não. Perdeu o precisei. Não aperte. Não aperte. Então aqui temos os lobos de neve, que aparecem também, que pertencem à família. Não E tem vocês estão mais. vendo o menininho ali atrás? Dá para enxergar a imagem do menino aqui? O menino, ele é um menino que tem uma roupinha azul e ele está segurando um sorvete que caiu no chão. E ele está triste com isso. A boneca está atrás de um móvel, um quadro, um móvel. Não foi onde ela Uma tava. caixa. E aí ela encontra, oi? Que ela não tava antes ali. Não. Onde essa porta aqui vai dar? Estou ocupada. Muito ocupada. Acho que ela tá trancada. Então ela encontra uma porta. Vai encher o saco da mãe, a mãe vai encontrar a chave, vai pegar a chave, vai abrir a porta e de repente a porta dá numa parede de tijolos. E por que essa porta é tão Certo. pequena? Nós fizemos um trato. Calada. Por que a porta é tão pequena? Você deixou aberta. Só criança Pra perdeu. que ela é só criança. Massa. Então ali já tem um elemento aqui que as crianças podem entrar em determinado lugar. Por isso que a porta é pequena. A gente começa a juntar uma coisa. Eu gosto tanto de você. Mais um elemento que eu acho importante aqui. O pai cozinha e o pai cozinha mal. Por que E a você mãe? nunca cozinha, mãe? Coraline, a gente já conversou sobre isso. Seu pai cozinha, eu limpo a casa e você não amola. Eu juro, eu vou ao supermercado assim que terminar o meu catálogo. Experimenta a Selga, tem que comer Então vermelho. beleza, ela falou que assim que terminar o catálogo ela vai ir pra fazer as compras. Ah, sim, gente, a mãozinha dela tá machucada por quê? Aquele
graveto que ela pegou, que o Aragorn puxou da mão dela com força, é uma planta venenosa, um carvalho venenoso. E fura e machuca a mão dela, deixa ela com urticária. E que é um outro elemento que vai falar sobre a relação dela com a natureza. Então que ela está mirando e de repente ela vai ver um bicho. Vocês veem que do meio dos tijolos, num movimento de espiral, aparecem ratinhos, esquilos, na verdade são pequenos esquilos, porque é mais fofa. E ela começa a seguir o esquilinho e ela vai parar lá na sala. De novo ela sendo guiada por um animal que leva ela até esse outro mundo. Poxa! O fato dela estar deitada na cama é significativo, inclusive. Porque é a primeira vez que ela vai ser chamada da cama dela, vai ser chamada para esse mundo. Esse outro mundo, ele é uma entrada para um outro mundo. E a gente poderia traduzir. Tipo o coelho na lista do País do Norte. Exatamente. No caso, o esquilo atrai ela para dentro da. Que é um roedor também, né? Que é um roedor, exatamente. E aqui que a gente pode associar, então a gente tem aqui os esquilinhos, né, os ratinhos. O rato, em termos comparativos, ele é uma representação normalmente do quê? Ele tem aspectos positivos e aspectos negativos, como todas as imagens. E a gente tem que observar na interação com os personagens e na função que eles cumprem, se é uma coisa que é positiva ou se é uma coisa que é negativa. Tá? Então, deixa eu colocar aqui. Ele é um animal noturno. Exatamente. Então, o animal noturno ele também entra em frestas e buracos e muitas vezes ele está associado às forças do mal. Né? Então, são forças que podem tanto ser malignas quanto estarem associadas à bruxaria e o subterrâneo. Perfeito. A gente tem um rato que vai atraí-la para este outro mundo, que é o inconsciente, um desconhecido. E nesse mundo, quanto tempo a gente tem? 20 minutos? Ô, galerinha, vai ficar para depois, hein? Será que a gente vai conseguir chegar no Olha final? as cenas que você prefere. Então. Como é que eu faço? Olha só, gente. Então a gente tem aqui um menino de roupinha. Cadê? Mas que cheirinho bom. Era o menino segurando o sorvete inteiro e ela vai até a cozinha. E lá na cozinha ela vai encontrar ninguém menos do que a própria mãe. Mãe? E a mãe Tá está fazendo aí ou está cozinhando numa cozinha que é Ah, bacana. meu amor. Ela está maquiada, né? Ela está inteira e com os olhos Você não é minha mãe. do botão. A minha mãe não tem esses... Botões. Então você não é minha mãe. Você gostou? Eu sou a sua outra mãe, bobinha. E ela fala que é a outra mãe. Vai chamar seu pai e o pai está lá na sala. Ele não está escrevendo, ele está pintando de roupa. O meu pai Não, não tá sabe pintando, não, tomar tá banho. tocando. Não é necessário. E aí ele fala, não sou eu que toco o piano Aí ele faz uma música para a Coraline se diverte, acha muito fofinho, é legal demais, e aí eles vão jantar, e a janta é muito boa. É tudo muito lindo, eles conversam, trocam ideia, afetivo, amoroso, colorido, iluminado. O molho é trazido de um trenzinho de brinquedo. Eu tô... Então as coisas são fantásticas, né? Ela queria um milkshake de manga e aparece aqui, bem Olá. Estávamos esperando por você, Coraline. Por mim? Isso aqui não era a mesma coisa sem você, querida. Eu nem sabia que eu tinha outra mãe. É evidente que tem. Não. Todo mundo tem. É sério? Aham. E quando acabar de comer, eles Era a tomam. parte só. Quer dizer... Então, ela tá rindo com ideias, pá, e aí vai mostrar que essa mãe tem uma influência muito grande nesse universo. Outra. E aí ela é encaminhada para a cama, onde ela é colocada no quarto. Ela estava meio ressabiada, mas ela consegue, ela acaba sendo levada até o quarto. Lá no quarto ela conhece os animais, que ela tem os bichinhos de pelúcia, os amigos dela. A gente já tá aqui, Coraline. Então, os amigos dela que ficaram para trás são um elemento importante nessa imagem também. A lama. A lama que esta mãe gosta e esta mãe sabe que tem poderes curativos e a outra mãe rejeita. Então a gente tem aí uma grande cisão
comparativamente, um lado é muito melhor do que o outro, muito mais saudável, muito mais positivo. Quando ela acorda na manhã seguinte, ela está em casa, está no próprio quarto, na própria cama. E não tem nada daquilo que é colorido, emocionante, belo e tal. Então, vamos seguir um pouquinho mais. Só que você Ela vai não até, era você, ela vai você até a era porta minha para outra ver. mãe. Botou-te no Não lugar de consegue. olhos, é? Coraline, você só sonhou que se entupiu. Pera lá. Aí ela conta o sonho. Tipo assim, nossa, foi incrível, foi muito legal. E aí o pai meio que dá uma... É engraçada essa cena. Ele fala que ele ficou com uma assadura de tanto ficar sentado bem lá. E aí a mãe dá uma bronca nele. Ela fica chateada também porque não está recebendo muita moral. Aí ela recebe algumas cartas que é para o Sr. Bobinski. Quem que é o Sr. Bobinski? O Sr. Bobinski ele está lá no último andar. Ele mora no sótão. E ele é um cara da Rússia, um grande acrobata russo, que está tentando fazer um circo de ratinhos, exatamente, um circo de camundongos. Ela vê que o lugar está meio decrépito, né? E o Bobinski vai aparecer atrás dela. É um tiozão meio assustador. Parece uma aranha, né? Parece uma aranha, muito louco isso, né? O grande Bobinski. E ela começa a trocar ideia com o Bobinski explica que trouxe queijo para os ratos. Porque assim talvez eles comecem a fazer uma apresentação um pouco melhor, eles estejam mais motivados. De um jeito ou de outro, eles trocam uma ideia e aí quando ela está indo embora, o Bobinski pede para ela ficar. Ele fala assim, ô menina, peraí, ele cai de lá de cima, olha só, interessante. Ele pula do último andar, quase em cima dela. E aí ele fala o seguinte: me pediram para te dar um recado. Os camundongos me pediram para te dar um recado. Os saltadores? Eles disseram, não passe mais pela pequena porta. Sabe do que estão falando? Aquela atrás do papel de parede? Mas a passagem foi murada. Bah, desculpa. Esquece. Às vezes... Não passem mais pela porta. Os camundongos falam para o Sr. Bobinski, o Sr. Bobinski vai avisar ela, e ele ainda fala assim, e é engraçado, porque os camundongos, eles falam o seu nome errado, eles chamam você de Coraline, mas o nome é Caroline. Aí ela, não, é Coraline. Aí ele, ok, Caroline, tchau. E o que acontece é que os camundongos falam o nome dela mais adequadamente do que o Sr. Bobinski. Fazem confusão. De vez em quando eles fazem confusão, né? E aí é muito Eles engraçado. até falam o seu nome errado. Eles chamam você de Coraline ao invés de Caroline. Nem Caroline eles falam direito. Talvez estejam trabalhando demais. Talvez estejam trabalhando demais. Então, ela já foi avisada uma vez de que não era para entrar por dentro da porta. Aí ela vai conhecer duas novas personagens. A gente tem o Bobinski e essas duas Spink Force. Aqui a gente tem Bobinski. Eu acho que tem alguém seguindo você. É a nossa nova vizinha, Miriam. Caroline, ela veio Então a gente tem a Miriam. 15, tio. baixar de tudo conosco. Claro que não. Tenho certeza de que ela vai deixar de exagero. Não, de boa. Gente, eu vou fazer um speedrun. Então, se ela diz assim... E aí qualquer dia a gente marca de fazer mais uma com o filme inteiro, com todas as explicações. Ou faz direitinho. como os professores da antiga, Ti. Continua a próxima parte no bar, depois dessa. Ah, sim, Só total. não dá pra abrir o filme. Com certeza. A gente bota aqui. Os meio grau do Jock A gente leva também. a JBL do Luca. Vem daqui. Então, aí ela é acolhida por essas senhoras que moram no porão, e aí essas senhoras elas falam que devem ver muita coisa e que, inclusive, elas têm uma pegada meio Então, o que eu devo vidente, fazer? e aí elas leem as folhas de chá de coralina. Uma vê de um jeito, a outra vê de outro. Aqui vê de um jeito é uma mão em caveira, a outra vê uma girafa. E fala, não precisa se preocupar, mas você está correndo muito perigo, não, mas não precisa se preocupar e tal. Camarim. E aí, vida que segue, ela continua andando e se encontra mais uma vez com o Igor e interage com ele mais uma vez. Ah, não. Nem encontrei ela daqui. E eles estavam buscando lesmas. Por isso que ele está com essa... dessa casa, se duvidar. Qual é? Isso é De cabelo muito azul, massa. com as minhas galochas e com a minha capa? Pronto! Olha aqui.
Sim. Beleza, mais importante aqui que... aqui... Quando eram crianças, a irmã da vovó desapareceu. Ela diz que ela foi roubada. Esse é o ponto central dessa interação entre eles. Mas o que você acha? Eu não sei. Talvez só tenha fugido de casa. Ih, eu preciso ir. Espera aí. A avó não gosta que eles fiquem no território do Palácio Cor-de-Rosa. Aí ela vai de volta, vai dormir naquela noite e ela coloca queijo na frente da porta. Então ela é avisada pelos camundongos a não mais entrar no buraco. E aí ela vai... E ela busca isso, né? Ofertando algo, né? O que está acontecendo com Coraline aqui? Em termos psicodinâmicos. Ela ficou encantada, né? Inflada por esse aspecto negativo, né? Perfeito, mas ela não acha que é negativo. Então a gente Ela recusa uma advertência. Perfeito. O que é a recusa da advertência neste caso? O que quer dizer essa recusa de advertência? Ela está ignorando um sinal. Ignorando um sinal. Um sinal. Perigos. Então ela está ignorando um perigo instintivo. E a Conference fala. Na Sombra e o Mal dos Contos de Fadas, ela vai contar uma série de coisas que vão suscitar o mal e que vão atrair o mal. E coisas que ajudam a lidar com. E não existem regras adequadas para se lidar com o mal. Pode ser mentir, pode ser falar a verdade. Pode ser ficar e confrontar, pode ser sair correndo. Pode falar que viu, pode falar que não viu determinada coisa. E o que atrai o mal? Ela vai levantar 8 pontos centrais que atraem o mal para si. Um deles é o desrespeito. E ela fala assim, uma regra central que você não deve fazer jamais é desrespeitar o animal auxiliar dos contos de fadas. Você pode desrespeitá-lo 1 ou 2 vezes mais do que isso. Híbris, né? E mais do que a híbris, a gente tem uma outra questão que vai aparecer também nos contos de fadas, que é aquilo que é chamado de frivolidade. O que é a frivolidade? A frivolidade vem de uma palavra em alemão. 10 minutos. Tá. Então a gente vai ficar. Tá? Que é frevel. Frevel é relacionado à palavra Jagd, frevel, que são as regras de conduta na caça. Aqui, frevel quer dizer com frívolo, mas pode ser também, sua tradução original. Quanto tempo? 10, ok. Em sua tradução original, ele pode ser herético ou desrespeitoso frente ao sagrado. Então, aí nesse ponto, ela está sendo frívola. E não é qualquer tipo de conduta frente às coisas, é uma conduta de desrespeito por desconsideração. E aí vai trazer à tona a questão de uma inflação. Então é diferente o personagem que vai lidar com o mal, porque a Coraline, ela é uma menininha. E ela está brincando com forças que ela não conhece e está se deixando levar cada vez mais para o inconsciente. O Mateus ele já apontou uma questão, que é o refluxo da energia psíquica. Ela não mais está à disposição, ela foi parar no inconsciente. E é justamente o inconsciente que ele passa a ser colorido, justamente porque não está mais à disposição do aspecto consciente, ele reflui e vai ativar as imagens inconscientes de Coraline. Só que essa ativação, ela é perigosa. E a gente vai descobrir que ela é perigosa em outro momento. Então a gente vai ficar aqui, por enquanto, com essa primeira parte do filme. Então a gente vai ter 33 minutos. E eu queria explicar um pouquinho mais para vocês o que acontece a partir daí. Ela vai até esse outro lugar, ela começa a ficar cada vez mais encantada, até um determinado momento que ela consegue passar para outro mundo de dia. Durante o dia ela passa para outro mundo, que já é um dado perigosíssimo, porque antes ela estava sendo levada durante a noite, agora durante o dia ela também é levada, ou seja, ela está sendo cada vez mais arrastada para esse mundo da grande mãe. E é um tipo de mãe específico que vai aparecer, como vocês já viram, a gente passa direto para o final, então vamos ver se vai aparecer aqui.
Nossa. Olha só, certinho. Então a gente vai ver aqui que... E se por acaso você vencer esse jogo? Então me deixe... Esta é a grande mãe verdadeira, que é uma bruxa, na verdade, e ela tem um aspecto de aranha. Então, se a gente tivesse um pouquinho mais tempo, a gente ia conversar sobre aranha, sobre bruxa, sobre o aspecto terrível da divindade feminina, mas, infelizmente, temos que encerrar logo menos. Então, ela propõe que é uma das formas de lidar com o mal, é propor uma aposta, propor uma brincadeira, e ganhar na brincadeira. Só que Deixa todo mundo em caso. Coraline, ela é muito jovem, ela é muito nova, ela é uma criança, não tem como lutar com uma força tão poderosa, tão superior quanto Então me deixe ir embora. esta bruxa, Deixa esta todo grande mundo mãe. ir embora. Então ela fala assim, o que acontece é que ela é presa, e aí ela encontra almas de crianças que haviam sido, inclusive, a irmã da avó do Wiley. Encontra a alma dela, e essas crianças elas tiveram a vida devorada. Então ela vai encontrar os próprios pais que desapareceram, os olhos das crianças que foram arrancados, porque a bruxa ela pega os olhos das crianças e as prende através desse mecanismo de feitiçaria. Aí ela topa e aí a menina sai atrás das coisas. Anyway, será que eu dou spoiler agora? Não vou dar spoiler não. Eu vou deixar para vocês ficarem interessados, tá? Então o que acontece aqui é um processo depressivo de Coraline, onde ela acaba sendo arrastada cada vez mais para um mundo do inconsciente, particularmente de uma mãe que se mostra positiva em compensação a essa mãe negativa, só que ela utiliza-se de um aspecto inconsciente da própria Coraline, aquilo que a gente chamaria de sombra. Que aspecto que é esse? O aspecto de que ela deseja exercer poder. A própria Coraline. E é nesse ponto que a bruxa consegue agarrar ela. Onde a gente vê isso? Quando ela apresenta um Wiley do outro mundo, e esse Wiley do outro mundo é mudo. E a bruxa tirou a voz dele justamente porque a voz dele incomodava a Coraline. Eu estou vendo que o pessoal, né, já está indo. Então, provavelmente vai para o também. TCC, então a gente se encontra lá no TCC e a gente marca um momento para terminar essa apresentação, tá bom? Top. Very, very thanks. A gente continua. Eu posso sair daqui? Tá? Vou sair já, tá bom? Se não ficar aparecendo. Ti e Rafa, muito obrigado por... Eu achava que era do Tim Burton. Tudo bom? Ai, que bom. Aí em grupo a gente vai fazer a versão completa. E aí eu tô pensando em fazer